Marcelo, então, tô com uma situação aqui. Parei agora numa sinuca, nem uma sinuca, sei lá, né? Eu não sei qual que é o melhor ou o pior dos caminhos, né? Eu vou te gravar aqui a tela para você ver todo o fundamento, né? E tentar me ajudar a pensar numa alternativa que funcione para todo mundo, né? O problema tá sendo aqui, né? No lançamento do serviço do Ryderize, dentro da ordem de serviço. Mas para que isso, para chegar aqui, tem que entender toda a fundamentação, então, de como foi criado isso aqui como um todo, né? Então, é uma bicicleta que tem dados que estão vinculados às pedaladas, então, de acordo com os pedais, aumenta ou diminui, né? E beleza. Mas tem isso aqui, as peças. Então, uma bike, ela sempre vai ter um conjunto de peças que, assim, né, a princípio a gente não deixa criar peças que não existem. Elas têm que existir no nosso hall aqui de peças e se daqui a pouco alguém, né, inventar algo novo, a gente coloca, né? Beleza. Muito bem. Só que os serviços aqui, ó, as manutenções feitas, né, por exemplo, elas são feitas em cima de peças. Então, nessa manutenção aqui, por exemplo, ela foi feito uma lavação, selante e rodas. Então, foi feito lavação, os dois selantes e acho que também a troca de corrente, né? Tá aqui. Beleza. Então, ou seja, a manutenção ela é exclusivamente em cima de uma peça. É por isso que aqui, deixa eu abrir aqui, nesse lançamento de serviços aqui, depois a gente colocou serviços personalizados, mas eles nascem sempre com a gama de serviços que a gente tem aqui, né? Beleza. E também por que que daí disso, né? Porque daí, ok, aqui vai aparecer um histórico de reparos em cima de uma peça, então a gente tem um pouco mais de controle, por exemplo, até para futuramente relatórios, né? Sei lá, algo nesse sentido. E cada vez que a gente coloca que a gente chama de serviço entre aspas aqui, que no fim é uma peça, na prática ele adiciona uma peça aqui, né? Então, se essa bike ela tá vazia de peças e eu adiciono aqui, por exemplo, um cubo dianteiro, ele vai aparecer aqui nessa listagem um cubo dianteiro como uma peça adicionada na, na bike. Então, é por isso que foi feito dessa forma, né? Então, dentro do serviço, na verdade, você está colocando peças e atribuindo a ele já aqui esse nosso aviso de manutenção, né? Que está, por exemplo, aqui, né? Então aí que foi toda a lógica que foi trabalhada né, e foi dessa forma. Depois até a gente colocou aqui o cadastro personalizado para fazer o reparo, né? Beleza, mas aí vamos lá, agora vamos entender o problema, né? Onde é que a gente está aqui? O problema é o seguinte, os caras querem a integração para o ERP deles, não querem ter dois sistemas. Ok, então vai ter uma área onde ele vai poder puxar aqui o produto ou o serviço. Assim, na média dos ERPs isso é possível fazer, então o cara lançaria aqui no dia a dia dentro da ordem de serviço. Ah, vai que lança, né? Daí perde o sentido ele lançar, né, outros serviços aqui. Perde o sentido. Então, é, basicamente, se ele já lançou mão de obra, por exemplo, lá no ERP dele, ele não vai cadastrar aqui um serviço personalizado no Ryderize para colocar mão de obra, né? Então, pô, nem precisaria ter isso aqui, poderia ficar escondido. Até poderia repetir, acho que não vejo problema, o cara que se quisesse lançar duas vezes, né? Mas aí, sei lá, acho que não seria adequado. Mas tudo bem. Mas o ponto é, nós precisamos ter essa adição aqui, ó. Tipo, um monitoramento em cima do canote, por exemplo. Aqui é um canote, né? Mas é só um exemplo. Beleza. Então eu pensei em criar uma área aqui que o cara faria isso que tem aqui no aplicativo. Na verdade, ele faria isso aqui, ó. Ele teria talvez uma visão da atual da bike. E daí aqui dentro ele teria uma lista tipo semelhante a essa e ele poderia mexer diretamente na bike, tanto incluir peças ou remover, né? Ele poderia fazer isso. Foi o que eu tinha, né, pensado. Ah, e daí tipo ele ficaria aberto. Mesmo que nem aqui, ó, aqui foi trocado, parece que um pneu, né? Um pneu e foi feito suspensão aqui nesse exemplo, né? Então, cara, ele teria que regular aqui nessa listagem a suspensão e, se ele tiver pneu, ele poderia regular também, tá? É uma linha
de trabalho. Mas só que, eh, só que daí ele poderia inclusive não fazer isso, porque daí se ele não fazer isso, a gente não tem aqui essa lista de produtos para ele adicionar, sabe, dentro da bicicleta. Então então daí eu tô em cima disso, daí o que fazer aqui nesse caso? Mas ao mesmo tempo poderia ser um cara que não tem integração com o ERP, ele vai usar somente a ordem de serviço do Ryderize, sem integração nenhuma, ele não tem ERP, por exemplo, né, poderia ser, e aí ele poderia cadastrar ali como a gente faz aqui, né, tanto uns serviços personalizados e tal, e aí entraria meio que na lógica que tem hoje. Só que pensando bem, isso também é inviável, é muito difícil, não é nem no nosso perfil de venda, o nosso perfil tem um ERP, né? Então, se tem um RP, essa parte aqui já atenderia e essa parte aqui não. Só que eu preciso que o cara lance isso, de alguma forma. Eu até pensei em deixar isso aqui, mas sem esse caráter financeiro, por exemplo, aqui, e aí ele só ir lançando, tipo assim, né, a gente muda o título, né? É, agora, adicione o que foi feito na bike do cliente, daí para que funcione no Ryderize, enfim, daí a gente pensa numa nomenclatura, numa explicação, e aí orientamos o cara. Daí ele poderia vir aqui e lançar, e aí nessa tela aqui que abre os dados, a gente cortaria toda a parte de integração aqui, né, por exemplo, e deixaria essa peça aqui. E daí a gente não teria, daí o cara não colocaria novas peças, né, ou outras peças, ele colocaria o que a gente tem hoje aqui, né, para trabalhar. Então eu falei já acho que por muito tempo aqui, mas eu tô preso nisso aí. Talvez essa seja uma alternativa, deixar o cara lançar aqui serviços, peças trabalhadas para o monitoramento da bike. Ou, por exemplo, altere o que foi feito na bike do cliente, para a gente manter esse histórico aqui que eu te mostrei aqui de reparo, por exemplo, né? Agora, o pessoal também reclamou da impressão, que eu vou ter que colocar, mas eu botei os produtos do RP, eu quero que isso aqui apareça lá na impressão. Tranquilo, a gente pode colocar, mas daí a ordem de serviço também aumenta um pouco. Agora, e também o cara pode pensar que ele vai botar isso aqui, e aí aqui na ordem de serviço vai aparecer, por exemplo. Não aparece hoje também, dá pra gente colocar. Então, o que for decidir vai vai gerar um trabalho tranquilo, mas vai ter que mudar algumas coisas. O importante é que a gente, isso aqui é ruim da gente perder, porque daí tem um monitoramento, né? E colocar uma situação dessa aqui também não é ruim. O cara, então já aproveite e já mexa na bike inteira do cara, né? Também não é ruim. Mas daí, o que que aconteceria? Se o cara for ali e mexeu em todas essas peças aqui, por algum motivo, mas na verdade ele só fez uma manutenção, por exemplo, aqui dentro do que a gente tem hoje, apareceria todas as mudanças que ele fez. Pô, o cara trocou, o cara fez uma lavação, mas ele foi lá e botou um monte de coisa. Então, né, também sai nessa linha. Então, eu não sei, preciso ter alguma pista que poderia ser bom ou tal. Quiser também fazer algum tipo de pergunta para tentar clarear um pouco qual é o caminho. Eu acho que aqui não pode, não, né, tá certo, é esse aqui mesmo, tem que colocar o que tá lá no RP, maravilha. Mas o ponto é, aqui já não faz mais sentido colocar valores, se o cara colocar isso aqui. Mas eu tenho que deixar aparecendo se o cara não usa o Headerize. Não usa um ERP, né? Então, não sei para bem para qual linha correr, né?